Pois é, estamos de volta diretamente aqui da sala de imprensa e é o seguinte, o Pedro, quando ele fala aí do Alexandre Matos, né, que é o CEO do Cruzeiro, o Alexandre já falou até com o Rodrigo Sintra, né, que tá uma comissão aí de arbitragem aí, tem um monte de gente, etc. E o Cruzeiro aí vai mandar, né, o documento amanhã, cobrando. O Cruzeiro vai pedir que o Marcelo de Lima Henrique não apite mais jogo do Cruzeiro. E eu espero de verdade que vá até o final disso. O Cruzeiro vai pedir também o acesso ao VAR, né? Porque ali ficou parecendo o seguinte: por que o VAR ele não falou nada, velho? Porque é o VAR que falou que era para expulsar, velho. O Marcelo é árbitro aí, que está acostumado no futebol, né? Veja a atitude dele, ele fica esperando e com certeza recebendo a ordem. Então, o Cruzeiro pode pedir, esse áudio inclusive, ele tem que ser disponibilizado pela CBF, né? Nesse caso, porque ele foi determinante para um lance em que o jogador do Cruzeiro acabou sendo expulso. Então, o Cruzeiro pode pedir tudo isso e eu espero de verdade, velho. E não é... daqui... O Marcelo de Lima Henrique também já tá mais pra lá do que pra cá, né? Ele tá apitando aí, já a idade já tá bem avançada para ser aí em termos de arbitragem no futebol brasileiro. Mas eu espero de verdade que o Cruzeiro vá a fundo nisso e que isso signifique de uma vez por todas que não dá para tratar esse pessoal, porque na hora que tiver que decidir, meu amigo, em qualquer ocasião, o Cruzeiro vai levar tinta, velho. A gente fala isso aqui dia após dia, velho. No Campeonato Mineiro é a mesma história. E agora no Campeonato Brasileiro, véio, que é pior ainda, né? Nível nacional. E as coisas acontecem. Então, eu acho que é importante, e o torcedor saber o seguinte: o jogo ele foi condicionado a essa expulsão. Isso é um fato, véio. Agora, não quer dizer que a gente não pode falar sobre a forma como o Cruzeiro, ele... vende fácil as derrotas, né? A gente enfrentou aí times, o próprio Internacional no ano passado, um jogador a menos desde o começo. O que aconteceu? 0-0, teve um pênalti no finalzinho. Eu sei que agora é outro técnico, alguns jogadores mudaram, mas a passividade ela continua, né? Aí todo mundo se recorda do Boca Juniors, que fez um jogo até melhor do que o Cruzeiro, e o Cruzeiro venceu por 2-1, então dava para ter feito melhor. A forma como o Cruzeiro entregou o resultado, o jogo, com o Alan Patrick passeando dentro da área e o Lucas Romero fazendo assim, né, pro cara, com a qualidade que ele tem, com a fase que ele tá vivendo, né, o que ele ia fazer, velho? Bola no gol, né? Depois vem uma tabelinha, 2 contra 2, inclusive, e o Wesley Cruz e o Valência faz o gol, e aí o Gamarra, né, que mostrou, inclusive, com todo respeito ao senhor Gamarra, né, que foi uma contratação feita aí nos últimos momentos de janela. O Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, foi lá no Atlético Paranaense e trocou por empréstimo o Tevez, né? E já mostrou que ou coloca algum garoto da base ou vai ter que buscar um outro ainda até essa janela que dura 11 de abril, né? Porque o Gamarra também não quer se ajudar para ser recuperado, né? O Borré, o que ele fez com o jogador do Cruzeiro, e olha que ele tinha tido outras falhas no jogo. Então, o Cruzeiro facilita tudo para os adversários. Véio. Ninguém facilita nada para o Cruzeiro. E quando o Pedro ele reconhece, porque se ficasse também só arbitragem, não. O Cruzeiro tem problemas importantes para serem resolvidos, para serem solucionados. E agora a resposta ela precisa ser ainda mais rápida, né, do que o que a gente estava pensando. Não tem como... falar sobre o jogo sem esse erro absurdo da arbitragem. Mas o Cruzeiro pode ter uma postura bem melhor quando isso acontecer, né? Porque se essa política da boa vizinhança continuar, vai ter daqui a pouco. Daqui a pouco, e não vai demorar, né? Vamos chegar lá na CBF lá e chutar a porta de verdade, né? Chutar a porta. Sabe por quê? Porque tentando no tradicional, a gente tá levando isso aí, ó. Então... se tiver que levar, que leve fazendo uma coisa que vá pelo menos dar orgulho ao torcedor. Porque o que esse Marcelo de Lima Henrique, esse péssimo árbitro, fez com o Cruzeiro foi uma covardia. O Internacional tem um time muito forte e não precisa disso. O Cruzeiro estava jogando de igual para igual, o jogo estava certinho, o Cruzeiro jogando bem,
talvez a melhor partida do Cruzeiro. E o cara vai e expulsa o Jonathan Jesus num lance que para mim é duvidoso. Não sei se o Wesley estava impedido, não sei. Eles não mostraram de novo ali. Por que o VAR não chamou? O Jonathan nem fez falta, nem falta foi. E ele não era o último homem. Tinha 2 zagueiros do Cruzeiro na bola. E na minha visão nem falta foi. Por que o VAR não chamou o árbitro para revisar? Covardia, pilantragem, safadeza, sacanagem. Sabe, a gente vem aqui trabalhar, ninguém aqui é palhaço não, seu Marcelo de Lima Henrique. O senhor apita o jogo de longe. O senhor não tem preparo físico, o senhor não tem competência, o senhor não tem qualidade. Eu não posso dizer que o senhor é venal, porque eu não posso provar. Mas péssimo árbitro eu posso dizer que você é. Péssimo árbitro. O Cruzeiro não quer ser favorecido, mas também não quer ser prejudicado. Covarde. Covardia. O Cruzeiro está sendo operado no Beira-Rio. Jailton Monteiro operado. Covardia. Sacanagem. Sabe, num jogo em que o Cruzeiro estava bem e com 1 a menos mandou bola na trave. O Cruzeiro estava jogando bem. Queria ver se fosse para o Flamengo se ele ia expulsar o Pedro Henrique. Agora, os dirigentes deram 100% de aprovação ao Edinaldo. Ninguém pode reclamar. Nós podemos. Porque eu sempre disse, aí acabou o primeiro tempo, eu sempre disse que esse Edinaldo é péssimo. Nós podemos reclamar. Mas os dirigentes deram apoio à CBF, como é que vão cobrar? Nem falta foi, farda azul, nem falta foi. Covarde, olha lá, os jogadores estão cercando ele. Covarde. Covarde, Marcelo de Lima Henrique, você é um covarde. Sabe? A gente tem que ser coerente com as coisas. Sabe? Thiago Moraes, foi o que você falou, nenhum clube tem o direito de reclamar. Não tem. Eles deram 100% de aprovação para o Edinaldo. Aí o Edinaldo faz isso aí, ó. Isso é CBF. O Cruzeiro foi roubado, está dizendo aqui Fernanda Silva. Covardia, gente, covardia. Eu não sou palhaço para estar aqui trabalhando, sabe, para ver um absurdo desse. O Inter não precisa disso, tem um belo time. E o Cruzeiro fazia uma grande partida. Futebol espetacular. O Cruzeiro foi assaltado pela CBF. Vergonha, vergonha, 1000 vezes vergonha. Eu estou indignado, cara. Eu estou indignado. O Cruzeiro está sendo assaltado em campo, Arthur Rocha. Pô, um jogo legal, cara. 2 grandes equipes que fizeram... Hoje minha coluna fala sobre isso. Inter e Cruzeiro fizeram grandes jogos do passado. E hoje estavam fazendo um grande jogo. O jogo estava muito igual. Era Macaco, meu parceiro, arbitragem venal, Jaici. Venal, me processem. Mas a arbitragem brasileira é venal. Está dizendo é o Macaco. Sabe? Eu não posso provar, eu só falo aquilo que eu provo. Mas que ele é péssimo, é. Péssimo, é. Vergonha, Ricardo Oliveira. Vergonha, Ricardo. Covardia e pilantragem, Thiago Lopes. É o sentimento. Vamos ver o que o Romero vai falar aí. Covarde. Fernando Cruzeirense, quem fez a falta foi o Kaique. Eles nem mostraram o lance de volta, cara. Olha lá. Não era para expulsão, está dizendo o Romero? Sempre contra o Cruzeiro. Sempre contra o Cruzeiro, estou metendo a mão. Covardes, canalhas. O futebol está dando nojo. O futebol está dando nojo. Sabe? O futebol está dando nojo. Nojo. Acho que o Cássio falhou no segundo gol, viu? Cruzeiro sempre prejudicado nos jogos. Paulo Ricardo, que vergonha, cara, que vergonha. Sabe, o Inter não precisa disso. O Inter tem um grande time. Covardia, pô. Covardia. Sabe, covardia. É de a gente ficar indignado, cara. Sabe? Isso, minha galera. Vamos entrando aí com o Jaicy Carvalho no intervalo aqui. Vamos nessa. Eu queria entrar no final, sabe? Estava preparado. Um empate, uma grande vitória do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro estava bem no jogo. Que sacanagem, cara. Os caras trabalharam a semana inteira para esse jogo. Covardia. Humberto Verquema, boa noite, Jaicy. Deus abençoe você e família, você também. Jaicy, o Cruzeiro está melhor que terça-feira. Nem o vai o juiz que vê. O Cruzeiro está melhor, está jogando melhor. Eu estava gostando muito do jogo do Cruzeiro. Ele entrou com o Eduardo no meio-campo, Matheus Henrique e Romero. Na frente, Wanderson, Dudu e Gabigol. Vergonha, está dizendo Wanderson Daniel. Vergonha, Wanderson, vergonha. Covardia, sabe? Alisson Gomes, Jaicy, independentemente de qualquer situação, precisamos de um goleiro que passe mais segurança. Mas não é o momento de falar nisso. O momento é de falar dessa covardia do seu Marcelo Henrique. Sabe? Covarde. Árbitro covarde e péssimo. Guilherme Cambraia, esse futebol brasileiro está a desanimar.
né? Nós brasileiros já não temos vontade nenhuma de assistir a seleção, agora estão tirando vontade de ver o futebol dos clubes. É isso, Guilherme. Covardia, cara. Sabe? Tem que tirar o time de campo. Arlindo, mas se tira o time de campo, é prejudicado, é pior ainda. A gente fica no mato sem cachorro, cara. Não tem para onde correr. O William Galberto já disse, não vão deixar o Cruzeiro ganhar nada. Não pode ter certeza. Aí tá aí, ó. Como é que vai confiar nesses caras, rapaz? Bruno Arruda, o VAR falou, apoiou a decisão de campo. Brincadeira, o cara não foi nem ao monitor. Se dá o trabalho de ir ao monitor, vai assim, espera aí, não foi falta. Não houve falta. Eu estou esperando o replay, até agora não mostraram. Marcelo de Lima Henrique, safado, está dizendo Francisco Silva. Igual o presidente da CBF, o árbitro de acordo com a CBF, está dizendo aqui o Francisco Silva, viu? Estou aqui retratando a opinião dos torcedores. Tiago Oliveira, eu cansei. Eu estou cansando, viu, Tiago? Newton, nem no VAR ele foi, covarde. Sabe, covarde, sacana. Sabe, sacana. Leandro Ornelas, boa noite, esse estranho que ele dá vantagem, né, e viu que o Wesley não ia fazer o gol e mandou voltar e deu a falta. Não, mas isso está na regra. Você dá uma vantagem. O problema é que não houve falta. Pô, o comentarista da Globo, da Premier, ficou indignado. Ficou indignado. Como todos nós. O Cruzeiro foi garfado. O Cruzeiro foi roubado, na minha opinião. Vendo e revendo o lance da expulsão do Jonathan Jesus, para mim, nem falta foi. E no caso ali, ele foi expulso e ali mudou todo o rumo da partida. Foi aos 20 minutos do primeiro tempo. E até ali, o Cruzeiro estava tocando bola, estava se encontrando no jogo. O Inter não tinha o domínio da partida, o jogo estava pau a pau. Até então, ninguém tinha tido ali nenhuma grande oportunidade. Agora, especificamente sobre o lance da expulsão, eu quero falar e lembrar o seguinte. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a eleição da CBF para manter o Edinaldo como presidente da instituição e todas as federações do Brasil e todos os clubes da Série A e B votaram pela permanência do Edinaldo. Então, Cruzeiro, antes de bater o pé aí, igual o Matos postou aí, assalto, não sei o que, fomos roubados, então não faz muito sentido, porque até pouco tempo atrás o presidente do Cruzeiro, o Alexandre Matos, estava lá na CBF entregando camisa 10, ou recebendo, não sei, da seleção lá com o nome dele, camisa do Cruzeiro também. Enfim, o fato é, o Cruzeiro sozinho ia comprar essa briga e mudar todo o sistema? Não ia. Mas que fique claro e registrado que o Cruzeiro votou a favor desse modelo de gestão de futebol brasileiro que é comandado pela CBF. Isso tem que ficar claro. Agora, uma outra coisa é o seguinte, nós temos que ter aí, gente, sério, o Cruzeiro tem que parar, na minha opinião agora, De Leon, e juntar ali diretoria e tal, e fazer, gente, e repensar. Repensar enquanto é tempo. O brasileiro está começando agora, a Sul-Americana está começando agora, a Copa do Brasil pro Cruzeiro vai começar logo em breve, e o que eu estou observando é muito preocupante. É muito preocupante. O elenco do Cruzeiro, ele é limitadíssimo. E eu fico abismado, porque mesmo ali, ele tem um jogador expulso, mas a vontade do adversário, cara, ela é sempre maior do que a vontade dos jogadores do Cruzeiro. Pô, eu vou repetir aqui o mesmo comentário que eu fiz no último jogo, lá na derrota pro União. Tem jogador aí, gente, que não tem condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Não tem. Eu vou dar alguns nomes aqui, por exemplo. Na base não tem nenhum zagueiro do nível do Gamarra. Na base não tem nenhum ponta do nível do Lautaro. Não tem nenhum outro armador ali que às vezes na ausência do Matheus Pereira pode receber uma oportunidade. Não tem um primeiro volante para poder testar, porque o Romero tá mal demais, o Wallace tá mal demais. Pô, enquanto tava ali o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, que diga de passagem, o tanto que o Fabrício Bruno, às vezes ele mas o tanto que ele corre e luta, pô, eu tiro o chapéu pro cara. Eu não sei no lance ali que o Inter chegou pela direita, a sobra, pô, o Fabrício Bruno e o Kaique voltaram que nem uma bala, e o Gamarra, que tinha entrado 20 minutos do primeiro tempo, voltou trotando. Isso não pode acontecer, sabe? Então, vamos repensar aqui, tá? Vamos replanejar o Cruzeiro. E aí eu vou direcionar aqui mais uma vez a minha fala para você, Pedro Lourenço. Repensa aí, Pedrinho, tá? Repensa, porque na minha opinião, ano passado, o departamento de futebol do Cruzeiro fez um monte de besteira, cometeu um monte de erros e continua assim. O Cruzeiro não tem um elenco.
O Cruzeiro não tem um time, não tem um futebol coletivo. E muitas das peças que o Alexandre Matos trouxe para poder compor, como um Wanderson, como um Gamar, cara, tá de brincadeira. Então é melhor cobrar agora, meter o dedo na ferida agora e consertar as coisas. Fica difícil, gente, até falar do jogo. O Cruzeiro jogou 20 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro teve um cara expulso e depois virou ataque contra a defesa. E a gente já sabia que logo mais, logo menos ia acontecer isso aí. Volto a repetir, o Cruzeiro foi extremamente prejudicado pela expulsão do Jonathan Jesus. Fato.